Fala, Dev, seja muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Pythonando, o melhor canal para você que está em busca da sua primeira vaga como programador Python. E no vídeo de hoje nós vamos entender quais são as diferenças entre as Function Based Views e as Class Based Views. Quando que nós devemos utilizar uma ou a outra? Quais são as desvantagens e desvantagens de cada uma? E entender esse conceito é fundamental para você ser um bom programador Django. Dominar esse conceito para você saber quando utilizar cada uma dessas views que o Django nos oferece. Ah, eu estou criando uma startup que eu preciso entregar de forma rápida, qual view utilizar? Ah, eu tenho um projeto que é escalável, qual view eu devo utilizar? E saber essas respostas arquiteturais, tomar essas decisões técnicas é muito fundamental para que você seja um programador de alto nível, beleza? Mas antes, para quem não me conhece, meu nome é Caio Sampaio, programador há mais de 8 anos, graduado pelo Instituto Federal de São Paulo, pós-graduado em Inteligência Artificial e Machine Learning, já atuei como programador em outras empresas, pesquisador em faculdades, já dei aula em escola técnica e hoje a Pythonando é a maior escola de desenvolvimento web com Python de todo o Brasil. Então vamos lá, vamos aqui entender através de um projeto que eu já criei e deixei aqui para vocês. Criei um projeto aqui, uma pasta chamada CBV_FBV, criei aqui o meu Start Project, que eu chamei de Core. Nesse Start Project, eu vim aqui no meu Settings, defini aqui no meu AppsDirs aqui o templates, para ele procurar dentro da pasta templates os templates, e também já instalei o app home, que é esse app que nós criamos. E aqui em URLs, eu criei uma URL vazia que redireciona para homes.urls. Home.urls aqui está vazio por enquanto, e as minhas views está vazia por enquanto. A única coisa que eu fiz foi criar uma model aqui, chamada produtos, e eu já também criei alguns dados nessa model. Então, vou dar o meu run server para a gente entender aqui como que está. Então, deixa eu abrir aqui o Firefox, trazer aqui para vocês. Beleza, vamos acessar o meu admin. Ok. Caio 1234, minha senha de sempre que eu uso aqui nas aulas. Produtos. E eu criei esses dois produtos. Então, vamos pegar este exemplo como... Pegar este exemplo como exemplo é foda, hein? Mas vamos pegar este caso aqui como exemplo. Eu quero fazer o seguinte. Eu quero criar uma view aqui no Django que vai ler todos os dados da tabela produtos e exibir eles para mim na minha interface, em um HTML. Nós podemos fazer isso das duas formas, utilizando Function Based Views e Classed Based Views. Vamos entender como que a gente faria utilizando esses dois conceitos para a gente entender as diferenças entre eles e a gente conseguir determinar em quando que eu devo utilizar CBV ou quando que eu devo utilizar FBV para cada caso, cada uma das duas indicadas. Então aqui eu poderia vir aqui em views.py e vamos começar utilizando as CBV, as Classed Based Views. E as Classed Based Views, tudo é muito fácil, o Django já torna pronto pra gente. O que são de fato as Classed Based Views? É basicamente classes do Django que elas são herdáveis, onde a gente pode herdar alguma determinada classe para uma classe nossa, e essa classe que a gente herdou, ela vai fazer muito dos processamentos internos pra gente, como por exemplo, listagem de dados, criação de dados, atualização, remoção. Então, praticamente ela já faz um CRUD internamente, e a gente vai personalizando ela de acordo com os nossos casos. Então é muito simples. Eu já estou importando meu produtos aqui, então eu poderia fazer um class. Eu chamo de produto, que é o nome da minha model, list. Então, vou listar os produtos. Aqui, eu vou herdar de list view. E eu preciso importar isso daqui. Então, from django.views.generic import list view. Então, aqui eu tenho uma view do Django para cada um desses casos. Então, aqui eu estou pegando a list view. Poderia ser uma outra view, poderia ser a view genérica, só a view mesmo. A gente vai mostrar alguns casos. E beleza, Caio. Como que eu faço agora? Eu venho aqui, dou 2 pontos, model, para informar qual que é a model que a gente está utilizando nessa view. É a model produto, produtos. Beleza, qual que é a query set? Qual que é o query set? Qual que é os dados que eu quero listar? É igual a produtos.objects.all. E só isso daqui acabou. Nossa view está pronta. Agora é só criar o nosso template HTML. Eu falei que iria criar os templates HTMLs dentro da pasta templates. Já deixei aqui pronto. Ele vai procurar dentro do app home, que é o nosso app, e aqui está lá, produtos_list.html, e aqui o que eu fiz? Eu simplesmente dei um H1 de lista e fiz o seguinte, for produto, criei uma variável qualquer, in object list, e printo o produto. Quando a gente executar isso daqui, antes a gente precisa criar uma URL, né? Então, se eu vim aqui e vim aqui em URLs, vamos criar aqui uma URL, path, vou chamar aqui de CBV, só para ficar separado para a gente, vírgula. Aqui a gente precisa chamar views.produto list ponto
asView. A gente precisa colocar esse asView porque é uma CBV. Se fosse uma Function Based Views, a gente não precisaria. Perfeito. Se eu acessar aqui no meu Firefox, agora, o /cbv, tá lá, tá funcionando. Como? Caio, beleza, mas como que ele sabe que ele deve procurar dentro de templates, dentro da pasta home? Da onde que ele tirou que é o HTML certo é o produtos underline list? Da onde veio esse object list? Então a gente fica com muitas perguntas. O Django faz muita coisa interna pra gente. E isso é bom em alguns casos. Quando a gente precisa de tempo, a gente precisa desenvolver uma funcionalidade muito rápida, o Django com as CBVs é excelente. Imagina você estar no seguinte caso. Você acabou de ser contratado por uma tech startup, ela recebeu um investimento muito alto, só que os investidores exigem que o projeto final seja entregue em um período muito rápido. O MVP, o mínimo produto viável, seja entregue muito rápido. Você fazendo isso com o Django, você consegue entregar com qualidade e um tempo muito rápido. Porque o Django já está fazendo muita coisa por interna. Definir o nome do HTML, definir o valor que está sendo enviado para o nosso contest, ele já está renderizando os templates, o Django já está fazendo quase que tudo internamente. Mas sempre na programação a gente troca uma coisa por outra. Então sempre que a gente tem uma vantagem, a gente vai ter outra desvantagem. Não existe nada mágico. E isso daqui, qual que é a desvantagem? Conforme o nosso projeto vai ficando muito grande, fica difícil personalizar as nossas views. O nosso código começa a ficar muito complexo, porque a gente vai precisar mexer em coisas internas do Django. Então, para produtos mínimos viáveis, é legal quando você precisa entregar uma funcionalidade muito rápida, mas abusar e utilizar sempre das CBVs, em casos que elas não são indicadas, pode trazer um prejuízo muito grande para o seu código, você precisar reescrever isso depois, porque começa a ficar tão complexo para você testar isso daqui, que não vale a pena. Aí você tem que utilizar as Function Based Views. Então, o Django ele já está trazendo muita coisa interna. E como que o Django sabe exatamente o que é produtos list? O underline list aqui é porque é uma list view, então o Django vai pegar esse padrão. Produto, que é produto aqui, a gente já sabe disso. O object list é uma variável interna, já que ele vai retornar a nossa query set que a gente fez a busca aqui. Então muita coisa roda por debaixo dos panos. E aqui tem um outro problema. Quando você está aprendendo Django, você está começando a aprender, não começa com CBV. De verdade, não começa com CBV. Se você começar, vai ser até mais fácil para você aprender. Você vai conseguir desenvolver muita coisa em pouquíssimo tempo de estudo. Mas isso tem um prejuízo. Isso tem uma desvantagem. Você não vai aprender Django de fato. Você não vai aprender a programação de fato como deveria. Porque muitos dos processamentos estão rodando por debaixo dos panos do Django. Só que são processamentos que no Django você vai precisar saber para tarefas mais complexas. Aí você foi lá, estudou Django por alguns meses, só com CBV. Você acha que você está suficientemente bom com programação. Aí você depara em uma tarefa um pouco mais complexa que você não vai conseguir desenvolver com CBV. Aí você precisa acabar utilizando Function Based Views e, de fato, aqueles processamentos internos que o Django já estava fazendo, você vai ter que fazer. E aí? Você não sabe fazer? Então, quando você está começando a estudar, e isso muito curso peca, se você pegar tanto cursos pagos que você encontra aí pela internet, quanto os cursos gratuitos, muitos deles começam ensinando o Django com CBVs. Porque é mais fácil, você vai sentir que você está aprendendo mais rápido. Só que você aprendeu mais fácil primeiro, pode ser prejudicial. Agora, quando você sabe Function Based Views, você aprendeu só Function Based Views, você já sabe rodar internamente as estruturas do Django, você já sabe utilizar todos aqueles conceitos. Aí, para você aprender classe de Based Views, é muito fácil. Você lê a documentação ali, vê um trechinho de código, você já sabe tudo que está acontecendo. Então fica muito mais fácil. Você sabe que por fundo, por debaixo dos panos, esse object list é enviado no que a gente chama de contest do Django. Você sabe que isso daqui está sendo transformado em HTML através de um método chamado render. E esse método, ele roda um loader para transformar os templates em, de fato, essas tags do Django em HTML. Então a gente já sabe muita coisa que está acontecendo por debaixo dos panos, tá? Então sempre que você estiver começando a aprender, comece por Function Based Views. Então vamos pegar aqui um exemplo de como que a gente faria esse mesmo resultado, só que utilizando Function Based Views. Então eu poderia vir aqui, vamos vir aqui na nossa Views, vou criar aqui uma def, vou chamar de produto underline list, vou dar um nome qualquer para essa def, eu recebo a request. Então aqui uma coisa já que a gente tinha pulado. Aqui a gente nem precisa receber a requisição. A gente nem sabe, talvez, que recebeu uma requisição. Imagina, você começou aprendendo Django, foi para CBV e beleza. Você nem sabia que existia uma request, uma response. Então fica muito abstrato. Então aqui a gente é obrigado a receber a request. A gente pode manipular a requisição. Se eu der um print em request,
E aqui, depois a gente já dá sprint, né? Porque agora a gente não vai conseguir. Beleza, aqui a gente criou a nossa view. Agora a gente sabe que a gente precisa dar um return HTTP response. A gente precisa dar uma resposta HTTP. Então a gente já está aprendendo aqui como que funciona a internet. A gente tem uma request e a gente devolve uma response. Essa response, ela pode ser de vários tipos. Poderia ser uma HTTP response normal. Poderia ser um JSON response. Então aqui se eu faço from Django.http import. Eu posso importar um JSON response, eu posso importar um file response, eu posso importar um HTTP response. Opa, aqui importei errado. HTTP response. E aqui eu dou um estou aqui. Quando eu venho nas minhas URLs, eu venho aqui, beleza, vou dar um path e vou criar agora a FBV. Vírgula, views, ponto, produto list. Ok, e tá lá. Agora, quando eu acessar aqui no meu Firefox, FBV, tá lá, ele me mostra estou aqui. Então aqui já aprendemos muita coisa. Nós já aprendemos que precisamos receber uma requisição, já aprendemos que precisamos retornar uma resposta HTTP, coisa que se você tivesse visto a primeira vez Django ou tivesse utilizado uma Class-Based View, você nem saberia que existe. Você nem saberia que o Django está fazendo isso por detrás dos panos. Então, quem que está recebendo a request é o list view. Quem está retornando a HTTP response é o list view. E se eu der um print aqui em request, a gente pode ver ela, a gente pode manipular de forma muito fácil. Então, se a gente observar aqui no nosso terminal, tá lá, ó, nós temos aqui um WSGI request. Aí a gente pode colocar ponto .post, a gente poderia colocar um ponto .meta. Então, aqui a gente tem um monte de configurações que a gente pode... Opa, cliquei aqui sem querer. Então, aqui olha o tanto de dados que nós temos. A gente sabe que aqui nós temos, então, o HTTP User Agent, que é uma string que vai informar sobre o navegador. Nós temos a porta do servidor. Então, toda requisição que foi feita por qualquer usuário vai ter esses dados. E quais dados são? Se fosse com um CBV, você nem faria ideia de que isso existia, ou não saberia quais dados você tem. Então, aqui nós temos Desktop Session, nós temos Shell, nós temos tudo aqui, todas as informações, path onde foi executado, packs do Unicorn, User Agent, Content Length para a gente saber o tamanho da nossa requisição. Então, assim, tem muita informação dentro da nossa request, e a gente sabe que a gente está recebendo isso. E eu vou mostrar um exemplo do porquê que essa request vai ser importante futuramente. Tá, Kai, e agora? Para eu exibir um HTML, como que funciona? Então, internamente, o que a nossa list view está fazendo? Ela está chamando uma função que é a função render do Django. Render, que é essa função aqui. E essa função, o que ela faz? Ela está chamando do loader o render to string, que vai transformar o nosso HTML com as tags do Django em só HTML. Então, tá vendo esse HTML aqui, ó, que a gente tinha feito anteriormente para CBVs? Cadê? Esse produto list. Tem umas tags do Django e elas não são exibidas no nosso navegador. Então, este HTML ele não pode ser enviado dessa forma, porque senão isso daqui seria exibido. E a gente quer transformar isso daqui em HTML de fato. A gente quer transformar isso daqui em um HTML listando os produtos. E quem faz isso? É o nosso render to string do loader. Então, tá aqui. Depois ele retorna um HTTP response, que tá aqui também, ó. E passando aqui o content type e o content. Então, a gente já está entendendo o que está acontecendo. Aquele mesmo HTTP response que eu tinha mostrado para vocês é o que o Django está utilizando na função render. E essa função render, o que ela recebe como parâmetro? A gente precisa passar, sempre por padrão, né, a requisição e o template name. Aí a gente pode passar outros parâmetros, mas não é obrigatório. Então, por exemplo, eu posso passar aqui minha request, vírgula. Agora eu dou um nome para o meu template. Antes, a gente simplesmente teve que criar produtos underline list. Por que era esse nome? A gente não sabia. O CBV já estava rodando internamente. Então agora eu defino o nome. Se eu quiser chamar de xyz.html, eu chamo. Deixa eu mostrar para vocês. Aí eu venho aqui dentro do meu app home, crio um new folder, templates, e dentro de templates eu crio um new file chamado xyz.html. E aqui eu coloco, estou aqui, teste, como pode ser. Beleza, quando eu acessar o meu Firefox, dar um F5, ele vai falar que templates não existe. Templates, eu acho que eu não configurei ele para estar aqui, então vamos trazer ele para cá, jogar aqui dentro de home, beleza. Não lembro se eu fiz a configuração no settings. Não estou encontrando. xyz.html, está dentro de home, views, xyz.html. Qual configuração eu tinha criado? Templates. Deixa eu ver aqui, jogar para cá. Deixa eu ver no meu settings se o meu appdir está como true.
Beleza. AppDir está como true aqui. Eu configurei os templates. Cadastrei meu app. Cadastrei, então é para ele reconhecer. Então, templates xyz.html. Será que eu criei errado o nome? Eu digitei algum caractere que eu não vi. xyz.html. Beleza. Deixa eu parar e rodar meu servidor de novo. Talvez ele não tinha atualizado só. Beleza. Dei um F5 e tá lá. Teste. Funcionou. Então a gente sabe tudo o que está acontecendo. Ah, Caio, por que ele está pegando dentro dos templates dentro de home? Porque aqui, ó, no meu settings está lá, ó, AppsDir como true. Então ele está falando que eu posso, de fato, procurar por templates dentro do meu app. Por que xyz.html? Porque eu defini aqui. Certo? Então imagina um outro seguinte caso. Vou mostrar aqui alguns outros exemplos. Imagina que eu tenho um HTML, que ele vai exibir um formulário, e quando eu preencho esse formulário, eu clico no botão enviar, ele vai enviar os dados para eu salvar. Então, existem vários métodos, verbos HTTPs que a gente pode utilizar. Método get, post, etc. Então, vamos supor que eu quero ter o método get, que vai ser o método que exibe aquele HTML de fato, e o método post em uma mesma view, que ele vai processar aquele formulário e salvar, e etc., fazer o que for preciso. Então, imagina que eu queira fazer isso utilizando Function Based Views. A gente vai precisar fazer um if, e a gente vai precisar verificar se o tipo da minha requisição é get ou post. Então, aqui a gente sabe que a gente tem a requisição. Então, eu faço request, ponto. Aqui a gente pode perceber, se a gente printar, que existe um parâmetro chamado method. E este parâmetro ele pode ser get ou pode ser post. Então, o que eu tenho que fazer? Se a minha requisição.method for igual a get, eu faço o meu return. Aqui eu poderia dar um render, até apaguei, né? Vou deixar o HTTP response mesmo, HTTP response de teste. Aí eu faço um else, ou um elif, para verificar se request.method é igual a post. Beleza, aqui é tudo maiúsculo. Post, e aqui é get também. Beleza. Faço isso e aqui eu posso dar um outro return HTTP response, e aqui eu coloco outra coisa. Faço um outro processamento. Outra coisa. Então, com as Function Based Views, você está aprendendo que existe o método request, que na nossa variável request, existe um dos parâmetros, que é o method, que ele vai ser enviado acompanhando qual foi o verbo HTTP utilizado, se ele é get, se ele é post, e etc. Agora, se a gente fosse fazer isso com as classes de Based Views, como que a gente poderia fazer? Eu aqui, em vez de herdar de list view, o que eu herdaria? Eu herdaria só de view, então import view. Aqui eu herdo de view. E aqui eu faria o seguinte, eu faria def, eu criaria um método para get, ele receberia self e request. E aqui eu dou um return tal coisa, vou deixar só um pes aqui. E eu faria um def post, self, request. Então imagina, se você aprende primeiro dessa forma, tá muito abstrato. Tá, eu só estou criando um método para cada, mas por que cada um desses métodos, eles funcionam para cada um dos verbos HTTPs? Aí você vai aprender que internamente dentro do Django existe um método chamado dispatch. Esse método vai verificar qual que é o verbo HTTP e direcionar a sua requisição para algum desses métodos, get ou post. Mas quem está fazendo esse if internamente é o Django. Você não sabe que existe o request, que existe dentro de request, existe o method, aí você pode comparar se ele é igual a get ou se é igual a post, e aí fazer determinada coisa. Então, quando você aprende primeiro as FBVs, você vai se tornar um programador melhor. Então, se você está começando, aprende Function Based Views primeiro, vai ser muito melhor para sua carreira. Vai ser muito menos frustrante. Porque se você aprende só Class Based Views e acha que aquilo é tudo dentro do Django, em algum momento, quando você for para uma empresa real, for fazer coisas de verdade, você em algum momento vai ter que utilizar Function Based Views. Porque as classes de Based Views, você personalizar algumas coisas, principalmente a parte de testes, modificar alguns comportamentos, é mais difícil do que você utilizar Function Based Views. Seu código começa a ficar muito confuso. Então, escalar projeto com classe de Based Views, normalmente eu não recomendo, tá? Eu recomendo quando você precisa entregar um projeto muito rápido. Beleza, cara, eu preciso entregar o mínimo produto viável muito rápido, tem poucos meses ali para entregar, então vamos utilizar a classe de Based Views, mete bala, depois a gente muda esse código, vai transformando em Function Based Views aos poucos, tá?
mas no geral eu sempre recomendo o uso de Function Based Views. É mais fácil de você dar manutenção, é mais fácil de você testar, você tem mais controle sobre tudo que está acontecendo. Então, exceto esses casos na qual você precisa entregar algo muito rápido, eu recomendaria as classes de Based Views. Em todo o resto, vai de Function Based Views, que é mais interessante, certo, pessoal? Então é isso, espero que tenham entendido a diferença entre esses dois tipos de views que o Django fornece aqui pra gente. Se você ficou com qualquer dúvida, não esquece de deixar nos comentários com Caio, não entendi isso e aquilo, pode comentar que eu tento responder todo mundo, beleza? Vale lembrar também que nós aqui da Pythonando temos um curso completo de Python e Django com mais de 630 aulas, o único curso do Brasil que você pode agendar reuniões ilimitadas e individuais com professores para tirar todas as suas dúvidas, ter acesso a análises de código para você receber um relatório daquele seu código que você fez de um projeto pessoal, de um exercício do curso, qualquer código que seja, com acertos, com erros, para você saber exatamente o que você está fazendo de certo ou errado. Porque às vezes você comete erros no seu código que passam de forma imperceptível. Você nem sabe que aquilo é um erro, mas você está cometendo. Então as análises de código são excelentes. Você tem acesso a eventos entre alunos, como Code Challenge, maratonas de programação, sprints. Você tem acesso a correções automáticas de exercício e mais um monte de coisa. Então, para você que quer se aprofundar em Python e Django, existe a Python Full, mas infelizmente as vagas nesse exato momento estão encerradas. Mas em breve vamos abrir uma nova turma e se você quer entrar na lista de espera, está no primeiro link da descrição. Beleza, pessoal? Então é isso, agradeço a paciência e presença de todos vocês. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau!